Inclusive, nesse primeiro momento, porque a gente vai falar de fibromialgia, se você já tem dúvidas, é hora de participar através do nosso WhatsApp no 11 9 50 45 18 40, tá? E esse assunto foi pedido pelos telespectadores e eu tô muito feliz, porque segundo os dados da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, em média, 37% da população brasileira convive com algum tipo de dor crônica. E a fibromialgia aparece como uma das principais causas. As dores pelo corpo são terríveis, incapacitantes, com grande impacto na qualidade de vida das pessoas. E para a gente falar mais sobre esse assunto tão pedido, eu recebo ele, que é mestre, doutor em reumatologia, membro da Comissão de Dor, Fibromialgia e outras doenças dolorosas da Sociedade Brasileira de Reumatologia, reumatologista do Corpo Clínico do Hospital Albert Einstein, Dr. Reinaldo Reimann. Que honra te receber, seja muito bem-vindo. Uma alegria poder trazer esse assunto aqui, viu? Doutor, senta aqui do meu lado. Vamos lá. E a gente já começa a entender o que é a fibromialgia, que eu acho que é a primeira pergunta aí que todo mundo quer saber. Porque é uma doença relativamente nova, ou não? A gente não falava dela. É uma doença antiga com descrição nova. Na verdade, tem desde os primórdios da humanidade, está descrito pessoas que sofriam de dor difusa e relatos que se parecem com fibromialgia. Mas é uma doença que foi caracterizada mesmo, como ela é hoje em dia, a partir da década de 70, 60 para 70. Então, o que é a fibromialgia, né? Então, a fibromialgia é um quadro onde a principal característica é dor, e dor no corpo todo. E é um quadro de dor crônica, ou seja, para você falar que alguém tem fibromialgia, ele tem que ter dor pelo menos por 3 meses, né? Então, é dor no corpo todo e uma dor por pelo menos 3 meses. E vem acompanhado de outros sintomas que acabam fazendo todo o quadro da fibromialgia. Tem que ser dor por pelo menos 3 meses no corpo todo ou pode ser dor nas pernas a 3 meses, dor nos braços a 3 meses? Então, na verdade não precisa ser no corpo todo, né? Ela precisa pegar pelo menos um membro da parte de cima, outro membro da parte de baixo e que se cruzem, e precisa pegar um componente da coluna. Se você tiver essas 3 regiões afetadas, você já considera como dor difusa, né? Agora, tem algumas pessoas que começam com o quadro localizado, no começo é só no pescoço, e depois evolui para as outras regiões e acaba se espalhando. Então, você tem quadros que começam localizados. A medicina já chegou à conclusão de onde é que vem essa dor? Qual é a causa da fibromialgia? Então, assim, na verdade, a fibromialgia é multifatorial. Você tem várias causas. Você tem uma predisposição genética. Então, a pessoa que tem fibromialgia, ela geneticamente tem essa predisposição. Aí ela vai ter que sofrer alguma influência do meio ambiente para que essa predisposição vire fibromialgia. Quais são os fatores que podem desencadear a fibromialgia? Então, um estresse emocional, a pessoa perdeu um ente querido importante, tem relatos na literatura demonstrando isso. Depressão, a pessoa ficou deprimida, ela pode acabar desenvolvendo a fibromialgia. Traumas físicos, então está descrito o caso de fibromialgia depois de acidentes automobilísticos, depois de alguém que teve uma fratura de algum membro. Está descrito o desenvolvimento da fibromialgia depois de quadros virais, né? Então, infecção por mononucleose, outros quadros virais. Então, você tem um fator ambiental que vai lá e desencadeia esse quadro em alguém que tem essa predisposição genética, dos mais variados tipos de... Mas esses são os que são mais descritos na literatura. Quando você começou a falar, eu me lembrei que há um tempo atrás a gente ouvia as pessoas reclamarem muito de reumatismo, né? Sobretudo as mais idosas. Então, meu reumatismo está me acabando, eu tô com reumatismo. Tem relação reumatismo com fibromialgia? Então, reumatismo é um termo que a gente até evita hoje em dia de falar. Por quê? Porque... Na verdade, o que a gente tem são doenças do tecido, do esqueleto, do órgão musculoesquelético, né? Que podem ser doenças do colágeno, doenças reumatológicas, ou podem ser doenças, vamos dizer, associadas ao trauma, assim por diante. Então, a fibromialgia faz parte das doenças do sistema musculoesquelético, vamos dizer, da ordem dos reumatologistas, né? Então, quem geralmente aborda a fibromialgia são os reumatologistas, tá?
Mas a gente não usa mais esse termo reumatismo. É possível que aquelas pessoas que relatavam que estavam com reumatismo, com dores, elas na verdade estavam com fibromialgia? Então, muitos pacientes eles falam, olha, eu tô com reumatismo, eu tô com dor. Então, o paciente às vezes quando vem no teu consultório, ele não sabe exatamente se expressar, né? Então, por exemplo, eu tava com dor no corpo, eu tava com formiguinha andando pelo corpo. Então, muitos falam, tô com reumatismo, tô com dor aqui, dor ali. Então, muitos desses realmente podem ter fibromialgia. Você falou de formiguinhas andando pelo corpo. Essa é uma boa definição do tipo de dor que é a fibromialgia? Então, a dor da fibromialgia é muito variada, tá? Pode ser qualquer tipo de dor. Uma dessas descrições é como se estivesse formiguinha andando no corpo. A outra é como se estivesse levando agulhada. A outra é como se estivesse recebendo choque no corpo todo. Então, isso varia muito de paciente para paciente. A percepção da dor é uma coisa muito variável, né? Dor é um sintoma muito subjetivo, né? Eu chegar e avaliar, poxa, a intensidade da dor de uma pessoa é uma coisa difícil de você avaliar porque é um sintoma subjetivo. A dor é um sintoma, né? Você disse bem. E aí eu fico pensando, é importante a gente entender qual é a causa. Existe uma causa para a fibromialgia? Então, o que leva a pessoa a ter dor na fibromialgia? Então, normalmente nosso organismo tem mecanismos que controlam a dor, né? Então, você tem, eu vou dar um exemplo, eu dou um beliscão aqui, esse beliscão vira um estímulo que vai pelos nervos, que são ruazinhas, né, estradinhas, e esses nervos levam a dor para o cérebro, né? Então, fez o caminho para o cérebro. Só que assim, não é qualquer estímulo que vai virar dor. Se eu fizer um carinho, por que ele não vai virar dor? Porque tem mecanismos cerebrais que vão lá no meio do caminho e falam, olha, esse estímulo não é dor, esse estímulo é um carinho. No paciente que tem fibromialgia, esses mecanismos que controlam a dor estão funcionando de forma inadequada. Então, por exemplo, às vezes um carinho que eu dou em uma pessoa que tem fibromialgia pode se transformar em dor. Por quê? Porque existe uma amplificação, existe um aumento do transporte de informação de dor para o cérebro, ou seja, aquelas ruazinhas, os nervos estão funcionando mais do que deveriam estar funcionando e estão levando mais informação de dor para o cérebro. E aqueles mecanismos que deviam chegar a interpretar e falar, não, isso aqui é um carinho, eles também não estão funcionando direito, eles não estão bloqueando, e eles deixam passar como se fosse dor. Então, na verdade, o que a gente pode chamar isso é uma síndrome de amplificação. A pessoa que tem fibromialgia, ela sente a dor amplificada, mais forte do que uma pessoa que não tem fibromialgia. Em outras palavras, se eu dou um beliscão X em alguém que não tem fibromialgia, ele sente esse beliscão como X. Se eu dou um beliscão em uma pessoa que tem fibromialgia, ele pode sentir 2X, 3X, ou seja, ele sente muito mais do que alguém que não tem fibromialgia. Eu insisti na pergunta sobre a causa da fibromialgia, porque eu fico pensando, puxa, se ela é um sintoma e ela tem várias causas, a gente vai ter que tratar a depressão, a ansiedade, o problema reumatológico. Cada caso é um caso. E daí, então, eu estou entendendo que não tem cura, por enquanto, para a fibromialgia, tá certa? Não tem cura, e foi bom essa abordagem que você pegou agora, porque assim, você tem os fatores desencadeantes, esses mesmos fatores desencadeantes são fatores modificadores da doença. Por exemplo, o indivíduo que tem a fibromialgia e está deprimido, a fibromialgia dele vai piorar bastante. O indivíduo que tem fibromialgia e pegou uma infecção viral, ele vai piorar. O indivíduo que tem fibromialgia, ficou ansioso, ele vai piorar. E não vai piorar porque a dor dele é imaginária. Não, ele vai piorar porque a depressão aumenta a área que interpreta a dor no cérebro, ou seja, vai amplificar mais ainda a dor dele. Então, quando você vai tratar o indivíduo com fibromialgia, não é só tratar a dor, é tratar outros sintomas que estão associados à fibromialgia, que a gente vai entrar em detalhes nisso, e tratar também o que a gente chama de comorbidades, outras condições, outras doenças associadas à fibromialgia. Então, a depressão, se eu não tratar a depressão do paciente que está com fibromialgia, ele não vai melhorar. Se eu não tratar a ansiedade do paciente que está com fibromialgia, ele não vai melhorar, né? Então, é importante essa abordagem. E você vê, a relação médico-paciente, nesse caso, tem que ser muito boa, muito clara, de muita conversa. Pelo que a gente está entendendo aqui, você sabe mais do que ninguém, conviver com a fibromialgia não deve ser nada fácil, né? Não é fácil nem para o paciente conviver com si próprio e nem com os familiares, né? Então, muitas vezes isso é até vamos dizer, uma falta de entendimento dos familiares, às vezes até dos médicos, que acham que esse paciente está exagerando nos sintomas, que tudo é psicológico. Então, muitas vezes é importante não só você cuidar do paciente, mas você explicar para a família que realmente a parte psicológica amplifica o quadro de dor. A pessoa sente mais dor
porque a parte emocional tá desequilibrada. E não é que essa dor é uma dor imaginária. Tá? Pois é, e a gente foi exatamente conversar com quem vive esse drama, né, que sente que tem fibromialgia. A gente vai compartilhar com você a história da Maria Célia. E ela já convive com essa doença há muitos anos. Acompanhe. Sobre fibromialgia? Não. Nem sabe o que é? Não. Fibromialgia é um problema que as pessoas têm nas mãos, nos músculos, não é isso? Eu sei que é uma doença, né? E eu não sei explicar direito, mas que dói quase toda a parte do corpo, algo parecido assim. Minha irmã fala que tem. Ela toma um remédio, diz que dói o corpo e não sabe onde é que dói. Eu acho mais ou menos isso, eu não sei. A Maria não sabia o que era essa doença. Aí, ela teve a primeira crise. Eu tive uma crise que parou o ombro, o cervical, eu não conseguia pentear cabelo. Aí eu fui pro ortopedista. E na primeira consulta, o ortopedista falou que seria fibromialgia. Primeira vez que eu ouvi falar na minha vida. Depois do resultado dos exames, ele concluiu que era fibromialgia. De lá para cá, são 12 anos de luta, de medicação, de atividade física, realmente difícil, né? Muito difícil. A fibromialgia mudou a vida da Maria e ela teve que se adaptar e conhecer mais sobre essa doença. A primeira consciência que eu precisei ter é que assim, eu não vou ter cura. Eu posso melhorar para conviver. Maria dá um conselho para as pessoas que receberam o diagnóstico de fibromialgia. Buscar conhecer cada sintoma, né? A atividade física é extremamente importante e olhar principalmente para si, porque olhar para a nossa volta, geralmente, começando de casa, né? Da nossa família, eles não vão entender porque que antes você fazia e agora você não faz. Como eu estou com muita dor, eu paro o que eu estou fazendo, eu vou lá, me alongo e dou uma relaxada e volto a fazer. E aí, mas ficar fechado e quieto não resolve. Então eu aprendi a sorrir além da dor. Boa aula essa, hein? Sorrir diante da dor e atividade, vamos tocar a vida. Estão cuidando dela, estão de parabéns. Pelo menos ela entendeu o que é a doença, ela entendeu que a atividade física é o principal do tratamento da doença. Não existe tratamento da fibromialgia sem atividade física. Então, se tem uma coisa que tem evidência que ajuda a melhorar a fibromialgia, é a atividade física. Você tem os medicamentos que ajudam a aliviar a dor. Mas sem atividade física não vai para frente. E pode ser qualquer tipo de atividade física? No passado a gente falava muito em fazer atividade física aeróbica, né? Mas assim, aeróbica não quer dizer que você precisa pegar uma esteira e começar a correr. Pelo contrário, caminhar todo dia 40 minutos, 1 hora, na tua capacidade de caminhar. E se você não está acostumado, começar de uma forma mais devagar. Então, qualquer atividade física que você for começar a fazer, é muito importante que ela seja adaptada para o teu condicionamento físico. Por quê? Porque no começo, muitos pacientes que começam a fazer atividade física, eles têm uma piora da dor, isso é muito frequente. E se eles fizerem além da capacidade física, essa piora vai ser muito mais acentuada. Então é importante que eles façam sob supervisão e que façam de acordo com a capacidade física que eles têm. Então, além da atividade aeróbica, você pode fazer musculação, alongamento, mas a aeróbica é a mais eficaz. Além do exercício físico, quais são os tratamentos que envolvem a fibromialgia? Então, a gente tem que levar em consideração que a fibromialgia como eu falei, é um distúrbio do controle da dor. Esse distúrbio do controle da dor está relacionado com alterações de neurotransmissores. O que são neurotransmissores? São elementos químicos do cérebro que levam informação no cérebro. Então, em relação à dor, você tem neurotransmissores
que estão associadas à melhora da dor, que são a serotonina e a noradrenalina, que nos pacientes com fibromialgia você tem uma diminuição da disponibilidade desses neurotransmissores, e você tem neurotransmissores associados à dor, que é o glutamato e a substância P, que nos pacientes com fibromialgia você vê níveis aumentados desses neurotransmissores, mostrando que assim, ele tem mais neurotransmissor que transmite dor e menos neurotransmissor que inibe a dor, e por isso que tem uma amplificação de dor. Então a gente usa muito antidepressivo para tratar esses pacientes. Esses antidepressivos atuam aumentando os níveis de serotonina e noradrenalina. Então, mesmo que o indivíduo não tenha depressão nenhuma, nós entramos com esses neurotransmissores, nós entramos com esses antidepressivos para tentar equilibrar esses neurotransmissores. A gente utiliza também neuromoduladores. O que são neuromoduladores? São medicamentos que diminuem a transmissão neurológica da dor. E eles acabam diminuindo os níveis de neurotransmissores associados à dor, que é o glutamato e a substância P. Então, a gente atua, vamos dizer, nas duas vias, tentando aumentar neurotransmissores analgésicos e tentando diminuir os neurotransmissores que transportam dor. Isso para tratar a dor. Só que assim, a fibromialgia não é só dor. Ela, por exemplo, os pacientes com fibromialgia, 90% dormem muito mal à noite, acordam muito mal de manhã, vivem cansados, muitas vezes com muita fadiga. Então, se você não abordar, se você só tratar a dor, não tratar, por exemplo, o distúrbio de sono que esse paciente está tendo, você não vai ter um resultado adequado. Por quê? Porque o distúrbio do sono, o sono não dormido, piora mais ainda o quadro de dor, né? Você tem pacientes que têm, por exemplo, muita fadiga, então cansaço, às vezes não conseguem nem levantar da cama. Então, se você não tratar essa fadiga, ele não vai ter nem condições de fazer atividade física, não vai, nem condições de fazer o tratamento. Então, você tem que abordar os demais sintomas. Então, o paciente com fibromialgia, ele é um conjunto de sintomas que precisa de uma visão geral desse paciente, entender tudo que está acontecendo com ele e abordar ele de uma forma geral. Nossa, que bom a gente estar ouvindo tudo isso hoje, né? E você que sofre de fibromialgia, eu estou me colocando no seu lugar, que dificuldade, né? E você bem lembrou da família, a família precisa entender o que é essa doença, porque senão é muito fácil falar, tá tomando antidepressivo, então é depressão, isso é frescura, tá com dor, e aí medir o grau da dor, só você sabe o quanto está doendo. Que complexo. Eu diria que não é só a família, mas o próprio paciente. Porque tem muitos pacientes que chegam no teu consultório ou achando que tem uma doença grave, tipo câncer, ou achando que tem um problema psicológico e que estão loucos. E a partir do momento que você explica para eles o que é fibromialgia, e você explica como é o tratamento, e você explica que não tem cura, mas tem controle, e vai ser feito dessa forma, você traça metas com o paciente, muda completamente a evolução do quadro. Você tem até trabalhos demonstrando que os gastos médicos, que os pacientes que recebem a educação adequada do que é a fibromialgia, você começa a reduzir gastos médicos, você começa a reduzir faltas no trabalho, começa a melhorar a qualidade de vida. Então, a educação do paciente também é uma parte essencial do tratamento. Ele tem que entender o que ele tem. Quem ligou a televisão agora, presta atenção. A gente está falando sobre fibromialgia. É uma doença, precisa ser levada a sério, é um quadro de dores pelo corpo todo, crônica, que pelo menos dura aí 3 meses, né? De duração de pelo menos 3 meses, associados com distúrbio de sono, fadiga e outros problemas. E precisa ser compreendida pela população, porque precisa do tratamento, da paciência e da cooperação do paciente, né? Primeira pergunta, a enxaqueca pode desencadear a fibromialgia? Eunice Lopes, ela é de Auriflama, no interior de São Paulo. Então, na verdade, a enxaqueca, ela está muito associada à fibromialgia. Então, muitos pacientes que têm fibromialgia também têm enxaqueca, porque os mecanismos associados à enxaqueca muitas vezes são parecidos com os mecanismos associados à fibromialgia. Então, não é que ela desencadeia a fibromialgia, mas muitas vezes ela está associada. O paciente que tem fibromialgia também tem enxaqueca. E aquele paciente que tem a fibromialgia vai ter uma enxaqueca mais forte, provavelmente, do que alguém que não teria a fibromialgia. Por quê? Porque a fibromialgia vai amplificar a enxaqueca desse indivíduo. Uau! Não tem prevenção a isso? Seria muito bom se tivesse, né? Que dá até um pavor, né? Quem não tem fica assim, meu Deus, essa doença eu não quero ter. Porque realmente é sofrível. É sofrível. Olha, a Celeste, ela mora em Poções, na Bahia, e ela diz, sofro desde 2014 com fibromialgia. Faço tratamento em uma clínica da dor. Bloqueio simpático venoso, mas nunca fiquei curada, só alivia mesmo. Existe remédio que cura? Então, a fibromialgia não tem cura. A fibromialgia tem controle.
E mesmo quando você controla, é importante o paciente entender que vão haver flutuações do quadro clínico, né? Por quê? Porque ele certamente vai passar por um período de estresse e certamente isso vai ajudar a piorar a fibromialgia. Certamente vai passar por um período que talvez ele não durma tão bem por algum motivo, isso vai piorar a fibromialgia. Então, é muito frequente haver essas flutuações. O que é importante é o paciente entender por que estão ocorrendo essas flutuações. Porque todo paciente que tem uma doença crônica, a fibromialgia não é diferente das demais, e ele está bem, ele está, vamos dizer, está bem melhor das dores, e de repente ele começa a sentir dor, ele começa a se preocupar. Pô, será que eu vou voltar ao estágio que eu estava antes do tratamento? Mas se ele começar a entender que ele está passando por um período de estresse e que depois que esse estresse passar, ele provavelmente vai voltar ao estágio de melhora dele, ele consegue lidar melhor com essas situações. Então, é importante que ele entenda também essas flutuações. Agora, infelizmente, a cura nós não temos. Tá bom. Próxima pergunta é da Liliane Clemente, ela é de Itatiba. Gostaria de saber o que o doutor acha das terapias holísticas que cuidam do emocional, uma vez que a causa pode ser emocional. Então, eu acho que assim, falar que a fibromialgia tem causa emocional, eu acho complicado. Eu acho assim, a parte emocional tem uma influência em alguém que tem essa predisposição. E qualquer pessoa que tratar a parte emocional, quando ela está alterada num paciente com fibromialgia, vai ter um benefício. A questão é só escolher uma terapia adequada para a parte emocional. Ok. A Lília de Lima Duarte, ela diz: boa tarde, Cláudia, adoro o seu programa. Este tema é de grande importância e esclarecimento. Acredito que tenho fibromialgia, sinto muitas dores nos membros superiores, mas é durante algum período do frio ou de movimentos repetitivos. Isso há mais de 15 anos, mas nunca fui ao médico para ter certeza. Depois que tive dengue há 3 anos atrás, aumentaram as dores. Semana passada travei os braços, não sei se tem relação, mas minha mãe tinha, comprovado por médicos, e tem os mesmos sintomas que ela. Pode ser hereditário? Então, como eu falei, a fibromialgia tem um componente genético. Então, tem estudos demonstrando que filhas, né? Veja bem, eu estou falando filhas porque a fibromialgia acontece mais em mulheres do que em homens. Os trabalhos mostravam que para cada homem você tinha 7 a 6 mulheres com fibromialgia. Então, filhas de mulheres que têm fibromialgia, elas têm uma chance aproximadamente 7 a 8 vezes maior do que a população normal de desenvolver a fibromialgia. Então, tem esse componente genético, mas não é um componente genético de uma doença genética que transmite de pai para filho. Tem essa predisposição genética que é passada de mãe para filha, né? Agora, se os sintomas dela são da fibromialgia ou não, é difícil a gente avaliar simplesmente por esse relato, mas eu acho que tem uma possibilidade grande. Ela relatou aqui que ela teve dengue, né? Eu me lembro também, eu tenho uma tia que teve chikungunya, aliás, um beijo pra minha tia Silene, que está assistindo o programa sempre, e ela, depois que teve chikungunya, ela sente dores sempre, então, com frequência. A chikungunya é um quadro onde você tem uma cronificação dos quadros de dor em 30% dos pacientes nos primeiros 3 a 6 meses, mas é um quadro diferente, é um quadro mais articular e muitos desses quadros de chikungunya, eles simulam quadros de artrite reumatoide. O que é artrite reumatoide? É uma doença articular inflamatória, onde você tem inflamação das articulações, ou seja, você tem artrite e é de natureza autoimune. E por volta de 10% dos pacientes que têm chikungunya, talvez um pouco menos, acabam evoluindo com esse quadro para o resto da vida. Ai. Quer dizer, pro resto da vida, por enquanto, né? E a medicina vai evoluindo e a gente vai torcendo para que venham aí novidades, para que as pessoas possam viver melhor, né? A gente já está vivendo mais e vivendo melhor. Vamos ter paciência, né? Exatamente. E acreditar. Meu nome é Anne, de Abaituba, no Pará, e ela pergunta: torcicolos frequentes pode ser um sintoma dessa doença? Bom, torcicolo frequente significa que ela tem algum problema cervical. Pode fazer parte do contexto da fibromialgia. Aliás, é muito difícil, não vou colocar assim muito difícil, mas é muito frequente que paciente com fibromialgia sofra bastante do pescoço. Tá? É lógico que tem pacientes que não sofrem, mas é muito frequente. Agora sim, ela tem que ter um quadro de dor difusa. Só dor no pescoço, ela pode ter o que a gente chama de síndrome miofascial. O que é a síndrome miofascial? É um quadro também onde você tem alguns mecanismos como os envolvidos na fibromialgia, mas é um quadro regional, um quadro localizado. Tem alguns pesquisadores que consideram a síndrome miofascial como se fosse uma fibromialgia menor, uma fibromialgia localizada. Então,
porque ela guarda algumas relações com a fibromialgia. E muitos pacientes que têm síndrome miofascial acabam desenvolvendo no futuro a fibromialgia. Tá joia. Isabeli Duarte, ela é de Santa Cecília, Santa Catarina. Ela quer saber se existem alimentos que podem melhorar os sintomas da fibromialgia. Alimentos até o presente momento não tem descrição. O que eu acho que qualquer alimentação sadia ajuda a melhorar tudo, né? Melhor, né, gente? Uma vida com saúde, qualidade de vida. Agora, especificamente para fibromialgia. A gente sempre fala, tem lá seus pilares, né? Então, o exercício físico, a boa alimentação, uma boa noite de sono, a gente não pode nunca abandonar isso. Qual é a diferença de fibromialgia para artrite e artrose? É a Jaqueline de Campina Grande que pergunta. Então, uma excelente pergunta. A fibromialgia é um quadro clínico associado à dor muscular. Você tem um quadro de dor que é no corpo todo, mas é nos músculos, não é nas articulações, né? E é um quadro que não é uma doença, vamos dizer, autoimune de forma vamos dizer, restrita, né? A gente não sabe, pode até ser que tenha algum componente autoimune, mas não faz parte do rol das doenças autoimunes. E está associado a um distúrbio de controle da dor pelo sistema nervoso, tá? A artrose e a artrite são doenças articulares, ou seja, a dor vem da articulação, não do músculo. A artrite, na verdade, hoje em dia, a artrose, o nome da artrose mudou para osteoartrite. Quando a gente fala artrite, significa que tem uma inflamação. Antes a gente chamava de osteoartrose porque a gente achava que a degeneração da articulação, ou seja, quando a articulação começa a envelhecer, a cartilagem começa a envelhecer, a ser destruída, e aí vai acabando destruir o resto da articulação, era um processo totalmente mecânico, por isso era chamado de artrose. Hoje em dia a gente sabe que tem um componente inflamatório, então virou osteoartrite, mas é a mesma coisa que a artrose. Então, a artrose é uma doença degenerativa, é o envelhecimento da cartilagem, ela vai envelhecendo, você vai perdendo articulação por envelhecimento da cartilagem. A artrite é uma doença inflamatória, totalmente inflamatória. A artrite reumatoide seria o maior exemplo dela. Então, é uma doença autoimune. O que significa autoimune? Você tem produção de anticorpos e de elementos da sua defesa que começam a atacar as suas estruturas, né? Então, dentro dessas estruturas estão as articulações. Então, você tem uma inflamação da articulação e essa inflamação da articulação destrói as articulações, né? Vai destruindo gradativamente a articulação. É uma doença que acontece em jovens, diferente da artrose, que é mais um quadro degenerativo da cartilagem articular, que vai pegando pessoas de mais idade. Tá? Ok. Aprendemos bastante, né? E você respondeu a pergunta da nossa telespectadora. Eu tenho certeza disso, foi muito bom. Eu sei que tem muita gente que mandou pergunta e que fala, ai, a minha não leu. A gente realmente recebeu milhares de perguntas, depois eu vou encaminhar para o Dr. Roberto, mas eu acho que já deu para você entender que é uma doença séria, que tem o controle dela, que ainda não tem a cura, mas que você buscar um bom médico é essencial nesse momento. Dr. Reinaldo Reimann, muito obrigada. Tem um site, Roberto Reimann, eu falei Reinaldo, né? robertoreimann.com.br e o telefone é o 11 3668 5442. Tá bom? Você pode entrar em contato também para conversar mais. Até a próxima, doutor Roberto. Um prazer recebê-lo, viu? Obrigada, uma ótima quinta-feira. Até a próxima. Tchau, tchau. Vamos continuar, né? Que show, hein, gente? Que pauta interessante. Eu gosto muito. Entender o que é o nosso corpo não é bom demais? Afinal de contas, é o nosso corpo, né? A nossa máquina, o presente de Deus. E aí, quando a gente entende, a gente pode cuidar melhor.